A paz do Senhor, meus amados irmãos, professores da classe Maravilhas de Sião. Eu sou o pastor Marcos Ride, da Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. O nosso pastor-presidente, pastor Alessandro Malafaia e pastora Aline Malafaia. E o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical é o evangelista Leonardo Souza. Estamos aqui para darmos continuidade à revista do terceiro trimestre de 2025, sendo comentada pelo bispo Abner Ferreira, com o tema Jesus Cristo, o Filho de Deus. A verdade que transforma milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João. E hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que será ministrada para os nossos alunos no próximo domingo, no dia 20/7 de 2025, com o tema Rejeição e Oposição. Nada impediu a missão do Filho de Deus. Nós vamos já para a nossa revista, para o nosso texto áureo da nossa revista, que nos diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João 1, versículo 11. Verdade aplicada. Assim como Jesus, seus discípulos devem perseverar na caminhada a fim de cumprir sua missão, mesmo diante de oposições e rejeições. Os objetivos da nossa lição são saber que o Filho de Deus foi rejeitado por muitos. Compreender que a rejeição não faz parte dos que amam a Deus. E ressaltar que o Pai não se agradou dos que rejeitaram a seu Filho. O esboço da lição. Temos a introdução. Número 1, Jesus enfrentou a rejeição. Número 2, Jesus não parou diante da rejeição. Número 3, rejeitado por muitos e exaltado pelo Pai. E a nossa conclusão. Na introdução da revista, nos diz assim: nesta lição, veremos como Jesus enfrentou a rejeição. E isso sem desistir de cumprir o seu ministério na terra. Ele continuou anunciando o Evangelho e operando curas e milagres. Nosso Senhor soube lidar com a rejeição e com as manifestações de exaltação por parte do povo. Ele bem sabia o que estava para acontecer, para cumprir o plano da redenção. Mateus 16, 21, Mateus 26, 51 e João 18, 11. Então, meus irmãos, conforme nós vimos na nossa introdução, Jesus realmente enfrentou rejeições, mas nunca desistiu de cumprir o seu propósito, continuando a espalhar o Evangelho e a realizar milagres. É uma inspiração saber que Jesus soube lidar tanto com a rejeição quanto com as manifestações de exaltação, sempre com o objetivo de cumprir o plano. Vamos lá para o tópico de número 1, que nos diz: Jesus enfrentou a rejeição. Jesus enfrentou a rejeição em várias situações, em várias ocasiões durante o seu ministério. Ele foi rejeitado por algumas pessoas em diferentes cidades e comunidades, o que fez parte de sua jornada e missão. Em Mateus 13, do 54 ao 58, narra que Jesus, ao ingressar à sua cidade natal, ele começa a ensinar na sinagoga, o que causou espanto, por sua sabedoria e realização de milagres aos habitantes da cidade. Apesar de impressionados, questionavam sua origem, referindo-se a ele como filho do carpinteiro. As pessoas o reconheceram como filho de Maria
irmãos de Tiago, José, Simão e Judas. Eles indagavam de onde vinha a sua sabedoria e poder para realizar milagres. Jesus então declara que um profeta não é valorizado em sua própria terra, em sua família. Devido à falta de fé dos nazarenos, ele realizou poucos milagres ali. Isso nos demonstra que a fé é um fator importante para a atuação de Deus. Essa passagem bíblica destaca a importância da fé e como a incredulidade pode limitar a atuação de Deus, mesmo em relação a alguém que é reconhecido como profeta. Em Lucas 4, 16, 29, também relata o ocorrido na sinagoga. Jesus fala sobre a vinda do Messias e seu ministério de anunciar boas notícias, proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e libertar os oprimidos. Temos a apresentação de Jesus no dia de sábado na sinagoga de Nazaré, sua terra natal. Na sinagoga, era costume orar alguns salmos, ler e comentar um trecho de algum livro da lei, o Pentateuco, ou outro de algum livro profético. Jesus escolhe o livro de Isaías para anunciar o projeto de Deus. Diz assim: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, o consolar todos os tristes. Após a leitura, Jesus declara: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. A reação das pessoas na sinagoga, inicialmente positiva, ficaram admiradas com as palavras de Jesus. Logo, se transforma em rejeição e raiva, e culminando em uma tentativa de linchamento. Começam a questioná-lo, perguntando se ele é realmente o Messias e lembrando-se dos milagres que ele teria feito em Cafarnaum. A diferença dessas passagens é que em Mateus destaca a reação dos moradores de Nazaré com os ensinamentos e os milagres. Eles questionam sua origem e identidade, enquanto em Lucas enfatiza o início do ministério de Jesus e a sua rejeição. Subtópico 1.1. Jesus seguiu em sua missão. Jesus seguiu firme em sua missão. Ele continuou a divulgar o Evangelho e cumprir o plano da redenção, sempre com dedicação e amor. Sua perseverança é um grande estímulo para todos nós. Jesus, em sua missão de espalhar o amor, a salvação e a esperança, ele realizou milagres, ensinou sobre o reino de Deus e mostrou um exemplo de compaixão e perdão. Mesmo diante de rejeições e dificuldades, ele permaneceu fiel no seu propósito de salvar a humanidade. Nós também devemos perseverar na missão que Deus nos tem confiado, mesmo em momentos de rejeição. O Salmo 118, versículos 22 e 23, a Bíblia descreve a rejeição de uma pedra que, no entanto, se torna pedra angular da construção. O versículo 22 diz: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Nas obras antigas, a cabeça da esquina, ou pedra angular, era a primeira pedra a ser colocada na esquina de um edifício, servindo como base para o alinhamento de todas as outras paredes. Essa pedra era fundamental para garantir
a estabilidade e a estrutura da construção, definindo o ângulo reto entre duas paredes e orientando a colocação das demais. No versículo 23 continua: da parte do Senhor se fez isto, maravilhoso é os nossos olhos. Melhor dizendo, a pedra rejeitada pelos construtores, o povo de Israel, foi usada por Deus para ser a pedra mais importante da edificação do seu reino. Isso é considerado algo extraordinário. É um sinal do poder e sabedoria absoluto de Deus. O mesmo Salmo 118 é interpretado como uma profecia sobre Jesus Cristo, que foi rejeitado pelos líderes religiosos da sua época, mas transformou-se na pedra angular da igreja. Portanto, esses versículos do Salmo 118 destacam o poder de Deus em reverter situações ignoradas em algo de grande valor e importância. Ralph Yardley e Joseph Mackfield nos fala que Jesus veio para suas próprias coisas e o seu povo não o conheceu. Não foi o mundo natural que o recusou aceitá-lo. A recusa e a rebeldia vieram dos corações dos homens. Subtópico 1.2. Alguns rejeitaram os milagres de Jesus. No capítulo 9, no Evangelho de João, nos fala sobre um dos milagres realizados por Jesus, que foi a cura de um homem cego de nascimento. Jesus usou saliva, colocou-a nos olhos do homem e mandou que ele se lavasse no tanque de Siloé. E assim ele recuperou a visão. O milagre da cura do cego de nascença por Jesus é notável, pois Jesus utiliza-se da ocasião para corrigir uma crença comum da época e de que doenças, especialmente congênitas, eram resultados de pecados individuais ou de ancestrais. Mesmo após esse milagre, muitas pessoas rejeitaram Jesus e não acreditaram que ele fosse o Filho de Deus. Alguns questionaram a cura e duvidaram da sua autoridade, chegando a acusar Jesus de ser um pecador ou agir pelo poder de Satanás. Essa rejeição mostra como, mesmo diante de milagres evidentes, alguns indivíduos recusam a aceitar a mensagem de Jesus, por razões de preconceito ou falta de fé. Mesmo sendo rejeitado em seus milagres, tinha os seus propósitos, que eram para apontar a existência de Deus, glorificar o Pai e dar demonstração de amplitude do seu poder e a revelação de Jesus como Messias e Filho de Deus. Jesus não curava apenas por curar, sem objetivo. Sempre fazia a ponte com a sua mensagem. Quando Jesus alimentou a multidão, em João 6,35, ele se declarou como o pão da vida. Quando ele abriu os olhos do cego, em João 9, de 1 a 10, ele se revelou como a luz do mundo. Na ressurreição de Lázaro, em João 11, Jesus afirma ser a ressurreição e a vida. Os milagres de Jesus, na interpretação cristã, possuem um sentido espiritual muito forte. Eles não são meros eventos surpreendentes e isolados, mas evidenciam verdades espirituais, indicam o reino de Deus e do plano da redenção da humanidade. Os milagres apontam que ele desejava curar o homem tanto na esfera física como espiritual. Ao curar o homem paralítico, em Mateus 9, versículos 1 e 2, a princípio Jesus concede perdão aos seus pecados. E em segundo lugar, vem o milagre da cura física, e que também reafirma sua autoridade para perdoar pecados. Em vez de julgamento, Jesus demonstra amor e cuidado.
Jesus não queria ser popular ou satisfazer as pessoas que o assistiam. O milagre da cura, além da cura física e aliviar o sofrimento da pessoa, tem um significado muito maior que aponta Jesus como o Cristo, o Messias que tem toda a autoridade no céu e na terra. O significado de todos os milagres de Jesus eram essencialmente que o reino de Deus estava se manifestando. Em Mateus 12, 28, os milagres apontam para o domínio total de Jesus sobre tudo e todos, sejam visíveis ou invisíveis, espiritual ou físico. Tudo se curva perante Jesus. Sua palavra, sejam elas enfermidades, demônios, naturezas e até a morte. Portanto, os milagres de Jesus não são para a glória própria, ser popular, satisfazer vontade e desejos humanos, mas chamar o homem ao arrependimento, sair da vida de pecado para uma nova vida. Subtópico 1.3. Rejeitado pelos irmãos. Como pode alguém tão especial quanto Jesus ser rejeitado? E ainda pela sua própria família. E meus irmãos, Jesus passou por isso. Essa rejeição pode nos ensinar sobre a importância de manter a fé e o amor, mesmo quando enfrentamos desafios ou desentendimento com pessoas próximas. Jesus, mesmo sendo rejeitado por seus irmãos, continuou cumprindo a sua missão com amor e dedicação. Em João 7, de 3 a 5, narra o diálogo entre Jesus e seus irmãos, onde eles o incentivam a ir à Judeia, para que seus discípulos vejam suas obras, pois acreditam que ele não deve se esconder. A atitude de seus irmãos reflete uma falta de crença em sua identidade e propósito. Esses desafios muitas vezes acontecem conosco, em nossos lares, como aconteceu com Jesus, no nosso trabalho e até em nossas igrejas. Mas nós mesmos, sendo rejeitados, devemos fazer como Jesus continuou em frente sem desanimar. Pois até seus irmãos, rejeitando o chamado de Jesus como o Messias, mais tarde eles reconheceram o chamado de Jesus, até que Tiago e Judas escreveram as epístolas, que são chamadas pelos seus nomes. Que nós também possamos ficar tranquilos, pois se estamos fazendo para Deus, tudo irá dar certo em nome de Jesus. Então já vou deixar aí para vocês a primeira palavra-chave, que é Jesus. Tópico de número 2. Jesus não parou diante da rejeição. Em João 12,47, nos mostra que é importante compreender que a rejeição não define a verdade sobre ele, ou o valor da fé. A rejeição a Jesus é um tema recorrente na Bíblia, mas também é um lembrete do amor sacrificial de Deus e da esperança que ele oferece. A rejeição a Jesus é um evento central na narrativa bíblica, especialmente durante a sua crucificação. O próprio Jesus previu essa rejeição e a enfrentou de forma corajosa e humilde. As razões para a rejeição de Jesus são diversas e complexas, incluindo questões religiosas, políticas e sociais da época. Alguns não aceitavam sua divindade, outros sua mensagem de amor e perdão, e outros ainda se sentiam ameaçados por sua influência. A rejeição a Jesus tem consequências tanto para aqueles que o rejeitam, quanto para aqueles que aceitam. Para os que os rejeitam, a Bíblia aponta para a necessidade de arrependimento e fé. Enquanto para os que aceitam, a rejeição pode ser perseguição, mas também uma profunda convicção e esperança. Subtópico 2.1. Rejeitado pelas autoridades religiosas. Em Lucas 9:22 diz:
É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos anciões e pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Este versículo é parte do anúncio da crucificação de Jesus, onde ele revela aos seus discípulos que terá que sofrer, ser rejeitado pelos líderes religiosos e morrer, mas que ressuscitará ao terceiro dia. É um momento importante no Evangelho de Lucas, onde Jesus antecipa o que acontecerá com ele e convida seus seguidores a segui-lo, mesmo diante do sofrimento e da rejeição. Em Lucas 9, 22, é uma profecia sobre a morte e ressurreição de Jesus, destacando a necessidade de seu sofrimento e rejeições pelos líderes religiosos. As autoridades religiosas da época de Jesus rejeitaram devido à antipatia, expectativas não correspondidas e medo da perda de poder. Isso nos lembra que devemos avaliar as mensagens com discernimento, sem nos deixarmos levar por dogmas ou preconceitos, buscando sempre a verdade em Deus. A rejeição de Jesus também pode ser vista como uma resistência à mudança e à quebra de paradigmas estabelecidos. Sua mensagem desafiava as práticas e tradições religiosas da época, o que gerou muito conflito com aqueles que se beneficiavam do sistema existente. Apesar da rejeição humana, Jesus foi exaltado por Deus, tornando-se a pedra angular, ou seja, o sofrimento da salvação. Isso nos mostra que a aceitação de Deus pode vir de maneiras inesperadas e que a verdade e a salvação pode ser encontrada onde menos esperamos. Mesmo a mensagem de Jesus sendo rejeitada pelas autoridades, ela continua sendo poderosa e transformadora. Acreditar em Jesus é seguir seus ensinamentos, que pode trazer paz, alegria e esperança, mesmo em meio às dificuldades da vida. A rejeição de Jesus pelas autoridades religiosas nos oferece lições valiosas sobre o discernimento, resistência, até a mudança, perseguição por causa da fé, aceitação divina e a importância da mensagem de boas novas para a humanidade. Subtópico 2.2. Rejeitado pelo povo escolhido. Em Mateus 27, de 22 a 26, descreve a rejeição de Jesus pelo povo judeu. Apesar de Jesus ser judeu e ter vindo cumprir as profecias judaicas, muitos judeus não o reconheceram como Messias, o que resultou em sua rejeição e crucificação. A rejeição de Jesus não invalida a mensagem da salvação. A salvação é pessoal e requer fé individual em Jesus, independentemente da aceitação ou rejeição por parte de um grupo. Muitos judeus esperavam um Messias político e guerreiro, e não um Salvador que pregava o amor e o perdão. Suas perspectivas pré-concebidas impediram-nos de reconhecer Jesus como o Messias que veio para cumprir as Escrituras. A rejeição de Jesus por parte dos judeus abriu portas para a salvação dos gentios, os não-judeus. Isso demonstra o amor de Deus por todas as pessoas, independente de sua origem ou etnia, porque Deus ama a todos sem distinção de pessoas. A rejeição a Jesus não diminui o amor de Deus por nós. Pelo contrário, a cruz é o testemunho do amor sacrificial de Deus, que enviou seu Filho para nos salvar. A rejeição de Jesus pelo povo judeu serve como um lembrete de que a fé é uma decisão pessoal e que preconceitos e expectativas podem nos impedir de reconhecer a verdade. Apesar da rejeição,
a mensagem de Jesus continua sendo relevante para todos e a salvação é oferecida a todos que creem. Subtópico 2.3. Rejeitado por alguns de seus seguidores. Na passagem de João 6, versículos 60 e o 66, descrevem a reação de muitos discípulos de Jesus. Após um discurso desafiador sobre o pão da vida, muitos os abandonaram. Jesus conhecia os corações e sabia que alguns não criam nele. Meus amados, Jesus foi rejeitado por alguns dos seus próprios seguidores. Essa rejeição é um tema central nos evangelhos e tem implicações profundas para a compreensão da fé cristã e do papel de Jesus. Mesmo entre seus discípulos mais próximos, houve momentos de dúvida e rejeição. Pedro, por exemplo, repreendeu Jesus quando ele falou sobre sua morte e ressurreição, demonstrando dificuldade em aceitar a realidade da crucificação. Muitos outros seguidores deixaram Jesus quando ele começou a falar sobre temas mais profundos e exigentes, como, por exemplo, a necessidade de negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Mateus 16, 24. Embora Jesus tenha atraído multidões com seus ensinamentos e milagres, muitos os abandonaram quando ele não se encaixava em suas expectativas sobre o Messias. Jesus não veio para ser popular ou atender às expectativas humanas, mas para cumprir a vontade do Pai e oferecer a salvação a todos, independente da rejeição. Frank Arrington diz que o motivo por trás das palavras ásperas de Jesus não é difícil de se ver. Ele queria que as pessoas considerassem o custo de segui-los. Isso está lá em Lucas 14, 25 a 33. Mesmo diante da rejeição, a fé em Jesus oferece esperança e consolo. Ele é o nosso refúgio, nosso provedor e nosso guia, mesmo quando somos rejeitados pelo mundo. Resumindo, a rejeição de Jesus é uma parte da história, mas não é o fim da história. Ele nos desafia a amar como ele amou e a confiar em seu amor, mesmo quando somos rejeitados. Então já vou deixar a segunda palavra-chave, que é rejeitado. Tópico de número 3. Rejeitado por muitos e exaltado pelo Pai. Independente da rejeição por parte dos homens, Jesus foi exaltado pelo seu próprio Deus e Pai. 1 Pedro 2, 7 e 8. Em Filipenses 2, de 9 a 11, por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso significa que um dia todos reconhecerão Jesus como Senhor e Salvador para a glória de Deus. Jesus enfrentou grandes dificuldades, mas também recebeu reconhecimento de Deus, destacando seu papel especial na fé cristã. Paulo exorta aos filipenses a terem a mesma atitude de Cristo, que, sendo Deus, se esvaziou e se humilhou, tornando-se servo e obedecendo até a morte. Subtópico 3.1. João Batista testemunha o Filho de Deus. Em João 1, 29 a 34, João Batista vê Jesus chegando e o identifica como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele reconhece Jesus como aquele que vem para salvar e revela que viu o Espírito de Deus descendo sobre Jesus, confirmando que ele é o Filho de Deus. É uma passagem que destaca a missão de Jesus e a sua importância como Messias. Ele mostra a importância e a exaltação
pelo Pai no testemunho de João Batista. João Batista estava batizando no Rio Jordão e pregando sobre a vinda do Messias. Como se aproximou, João o reconheceu e fez esta declaração marcante. Esta passagem é parte do relato de João sobre o ministério de Jesus, destacando a importância da sua missão e significado. Esta expressão remete ao sacrifício de animais do Antigo Testamento, simbolizando a purificação do pecado. Jesus é apresentado como sacrifício final, o cordeiro perfeito que tira o pecado de uma vez por todas. Essa frase enfatiza o poder e a abrangência da salvação oferecida por Jesus, alcançando toda a humanidade. João Batista, ao declarar isso, estava dando testemunho da identidade e missão de Jesus e exaltando diante do Pai. Subtópico 3.2. A luz que ilumina os rejeitados. A mensagem de Jesus é ampla e acolhedora, especialmente para aqueles que sofrem exclusão. Jesus, através de seus atos, mostra que ninguém está além do alcance do seu amor e perdão. Em João 9,6 descreve o momento em que Jesus, após afirmar ser a luz do mundo, faz um dos milagres mais conhecidos do seu ministério. E tendo dito isto, cuspiu na terra e fez barro com a saliva, e ungiu com o barro os olhos do cego. E no versículo 7, com o cego indo lavar-se em Siloé e retornando curado, esse milagre é frequentemente interpretado como um símbolo da capacidade de Jesus de trazer luz e cura para aqueles que estão em trevas ou com enfermidades. Ser cego era considerado ser incapaz. A deficiência era vista como um castigo divino ao pecado humano. Mas esse homem encontrou-se com Jeová Rafá, o Senhor que cura. A obediência do homem à instrução de Jesus resulta em sua cura, destacando a importância da obediência aos ensinamentos de Cristo. Esse capítulo é parte de uma narrativa bem ampla de João, de 1 a 41, que descreve a cura de um cego e as reações e as discussões que ele provoca, destacando a fé, a incredulidade e a oposição dos líderes religiosos. Os fariseus tinham visão física, mas eram cegos espiritualmente. Se eles tivessem ouvido a palavra e crido, também teriam a oportunidade da salvação. Subtópico 3.3. A entrada em Jerusalém e a revelação do Messias. A entrada de Jesus em Jerusalém, montado em um jumento, foi um ato simbólico que ecoava a profecia de Zacarias, onde o rei justo e humilde viria trazer paz e salvação. Em Mateus 21, de 4 a 11, diz que o rei montado em um jumentinho foi um cumprimento exato de Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Jesus cavalga a sua capital como rei conquistador e é aclamado pelo povo como tal. De acordo com os costumes da época, as ruas de Jerusalém, a cidade real, estava aberta para ele, e como um rei, ele sobe ao seu palácio. Não um palácio temporal, mas um palácio espiritual, que é o templo, porque o seu é o reino espiritual. Ele recebe a adoração e louvor das pessoas, porque só ele merece. Jesus não mais diz a seus discípulos que fiquem quietos sobre ele. Mateus 12:16 e Mateus 16:20. Mas que gritem
louvores e o adorem abertamente. A disseminação de mantos era um ato de homenagem para a realeza, segundo a Reis 9:13. Jesus estava abertamente declarando ao povo que era o seu rei e o Messias por quem estavam esperando. Mas o louvor que o povo derramou sobre Jesus não foi porque o reconheceram como seu salvador do pecado. Eles o saudaram devido ao seu desejo por um libertador messiânico. Alguém queria guiá-los a uma revolta contra Roma. Havia muitos que, embora não crescem em Cristo como Salvador, ainda esperavam que talvez Jesus seria para eles um grande libertador temporal. Estes são os que saudaram como rei com seus muitos hosanas, reconhecendo-o como filho de Davi, que veio em nome do Senhor. Mas como Jesus não atendeu ao que esperavam, rapidamente se voltaram contra ele. Dentro de poucos dias, os hosanas se transformaram em gritos de crucificam. Lucas 23, de 20 e 21, aqueles que o saudaram como um herói, em breve iriam rejeitá-lo e abandoná-lo. Jesus pregava a necessidade de conversão, arrependimento e fé, oferecendo perdão e vida eterna aos que crescem nele. Essa libertação não estava relacionada a uma mudança política do governo romano, mas sim a libertação do poder do pecado e da morte. O reino de Deus não é deste mundo, mas sim um reino espiritual que transforma vidas. Jesus ensinou que a verdadeira liberdade vinha da obediência a Deus e do amor ao próximo, não da mudança de líderes políticos. Então, meus irmãos, eu quero estar deixando para vocês aqui a terceira palavra-chave, que é exaltado. Então, na conclusão da revista, nós vamos ver o próprio Jesus Cristo, em seu discurso de despedida, advertiu que seus discípulos enfrentariam rejeição e oposição ao longo da caminhada cristã. João 15, 18 a 20. No entanto, ele também assegurou que o Espírito Santo os fortalecia e capacitá-los-ia para preservar na missão. João 15, 26 e 27. Desta forma, nenhuma forma de rejeição ou oposição pode impedir o avanço da igreja quando ele caminha no poder do Espírito Santo. Então, meus queridos professores, estamos terminando mais esta lição de número 3. Estaremos ministrando neste dia 20/7/2025 para os nossos alunos. Espero ter contribuído com os senhores professores nesta aula. E na próxima lição, a de número 4, que vai ter algum professor para estar falando sobre o assunto, o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho. Então, que Deus nos abençoe e nos dê uma boa aula neste domingo, em nome de Jesus. Amém.